Fala galera, beleza? Estamos nós aí de novo, falar de valorização, falar de grana. Hoje nós vamos falar da terceira rodada. Galera, a terceira rodada ela é complicadinha, mas vamos primeiro dar uma olhadinha como é que a gente foi na segunda rodada. Vamos aí fazer uma checagem, uma prestação de contas. Essa era a fórmula da segunda rodada, nós vamos passar rapidamente aqui só para não deixar de falar. Onde tinha aquela fórmula lá do preço, 41%, multiplica por 2, dá o valor da média, diminui a pontuação da primeira, necessário para a segunda. Vamos checar se isso funcionou. Já antecipo, gente, não funciona em 100% dos casos. Uma das questões que foi observada ali é que mesmo o jogador que poderia fazer negativo, se ele fizer um pouquinho negativo, ele vai desvalorizar. Então, se ele fizesse zero, não desvalorizaria, fazendo negativo, ele desvaloriza. Mas enfim, chegamos muito próximo em praticamente todos. Vamos ver o exemplo aqui do Felipe Santana. Felipe Santana começou a rodada com 5,73, fazendo toda a conta. Lá no final ele precisava fazer no mínimo 3,60 pontos. Ele fez 2,60, ele ficou um ponto a menos, desvalorizou 0,8. Paulinho, atacante do Vitória, fazendo a conta lá, ele precisava chegar no mínimo fazer 2,34. Ele fez 1,90, fez um pouquinho abaixo, desvalorizou 0,4 cartoletas. Goleiro do Avaí, Maurício Kozlinski. Maurício precisava fazer 1,50, aplicando a regrinha, e ele fez 2. Subiu um pouquinho, valorizou um pouquinho, 0,21. E o Luca, que precisava fazer menos 1,78, fez 0,90, ficou positivo, porém pouca coisa, valorizou 47 centavos, 47 cartoletas, 0,47 cartoletas. Então, aqui mostra que a gente não estava longe não do que a gente precisava do cálculo, sendo que tem uma ou outra exceção que acabou não acontecendo. É o caso do Neto Berola, não coloquei na apresentação, mas o Neto Berola, a gente tinha simulado que ele podia fazer uma pontuação bem negativa, ele fez um pouquinho só negativa, isso pela apresentação anterior, ele deveria valorizar e ele acabou desvalorizando. E a conclusão que a gente chega é que não interessa se ele pode fazer muito ou pouco, se ele negativar, ele vai desvalorizar. Então, galera, vamos passar agora para a terceira rodada. A terceira rodada é complicadíssima. Vamos lá, só dando uma reprisada. Primeira rodada, o que a gente falou? A primeira rodada para ganhar mais cartoletas, era onde distribuiu mais grana. Segunda rodada, pode-se ganhar boas cartoletas. E aí, o que é boas cartoletas? Boa cartoleta é ficar em 15, 20 cartoletas, já é muito bom. Acompanhei aí nas redes e nos grupos aí, o pessoal comentando, ganhei só 15, ganhei só 18. Gente, isso é muito bom para uma segunda rodada. Ninguém vai ganhar 30, 40 como na primeira. E a terceira rodada distribui menos ainda, mas é uma rodada que pode-se ganhar algumas cartoletas. Então, quem estiver escalando, achando que vai ganhar aí 20, 25, 30 cartoletas, sinceramente, vai ter que fazer uma pontuação excelente, vai ter que acertar os jogadores, vai ter que imitar em todos os aspectos para conseguir fazer uma valorização muito boa. O que eu sugiro, se vai escalar em termos de cartoleta, quer pensar em escalar para cartoleta, analise o seguinte, uma pontuação boa é ganhar 10, 12 cartoletas, já é muito bom, 15 no máximo. Mas vamos ser mais conservador, imagina que vai ganhar 10. E aí, vê se vale a pena escalar para cartoleta ou se já vale a pena partir para pontos. Cada um faz a sua análise, aí é muito pessoal. Eu vou para cartoleta, mas eu quero um pouco de ponto também. Então, por que acontece isso? A terceira rodada ela é a estabilização dos preços. A primeira varia muito, a segunda varia um pouco e a terceira tende a não mudar muito o preço dos jogadores. Consequentemente, se o preço não vai alterar muito, a valorização também não vai ser muito grande. Porém, ela ainda é uma rodada que dá para a gente acumular umas cartoletas. Teoricamente, a partir da quarta rodada vai ser mixaria. O que se ganha ou o que se perde é muito pouco por rodada. Vamos adiante. Aqui a pergunta que vocês sempre querem saber. Marcelo, não enrola, vai direto para a resposta. Quantos pontos o jogador precisa fazer para valorizar? Então vamos lá. Atenção, antes de chegar lá. A terceira rodada é a rodada mais complicada de escalar para efeito de valorização, pois ela possui 3 situações diferentes. E quem não observar pode ter prejuízo. Ela é complicadíssima. Tem muito detalhezinho,
e que a gente vai ver a partir de agora. Então, assim, ó, é muita atenção nessa rodada para não botar a cartoleta fora. Assim como pode ganhar daqui a pouco 10-12, que já é muito bom, pode perder também, o que é muito ruim. Então, se não tiver ligado, a gente pode fazer alguma bobagem no cálculo e realmente botar fora aquelas cartoletas que a gente ganhou na segunda rodada. Vamos adiante, vamos lá. Como é que funciona, então, a valorização da terceira rodada? Primeira situação. Jogador estreante, beleza. A gente já conhece essa regrinha. Preço do jogador, 41%, o resultado é o número mínimo de pontos que ele tem que fazer. Isso permanece e vai permanecer durante todo o campeonato, é a mesma regra. Desculpa. Vamos lá, a regra 2, aqui começa o ponto de atenção. A regra 2, ela serve para o jogador que jogou apenas uma partida e essa uma partida foi a da primeira rodada. É isso aí, não é a mesma coisa se ele jogou uma partida só e foi a segunda, não é a mesma coisa que a primeira. Não, este é só para aquele que estreou lá na primeira rodada do campeonato. Ele jogou e não jogou a segunda partida. Para esse serve a regra da segunda rodada, que não é novidade para vocês. Para quem está acompanhando os vídeos, quem acompanhou o vídeo da segunda rodada, é a mesma fórmula, faz a mesma coisa. Importante, observa lá no preço do jogador, observa se disser que ele jogou uma partida, olha ali o resultado da última. Se o resultado da última estiver zerado, significa que ele jogou, que aquela pontuação que ele fez foi na primeira rodada e não na segunda. Vale esta regra. E a terceira regra, ela vai valer para as duas situações. Ela vai valer para o jogador que tem um jogo apenas, sendo que foi na segunda rodada, e a mesma regra para o jogador que já tem 2 jogos. Pode dar uma variaçãozinha pequena em alguma coisa, que nós não vamos conseguir chegar nos números exatos. Então, aqui é muito por aproximação e o resultado vai acabar sendo bom. Qual é a regra? Para simplificar, para não complicar demais o cálculo, que acaba só dificultando, vamos fazer o simples. Pega o preço do jogador, vezes 60% desse preço, é a pontuação mínima de segurança para o jogador valorizar e valorizar bem. Tá? Lá no primeiro vídeo eu comentei que essas coisas eu apanhei muito no ano passado. Esse ano, aí ano passado mesmo eu caí para dentro e fui aprender como é que se faz. E eu tenho o meu guru, que eu chamo, e faço questão de citar ele, porque não tem muita novidade que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu não estou inventando isso aqui, não eu que estou descobrindo isso aqui. Muito dessas informações, eu diria que 90% pelo menos das coisas que tem nessas apresentações, eu vou baseado nos vídeos do Gamer Mario. Eu não conheço, não sei quem é, infelizmente gostaria de conhecer, porque o cara é fera. E diante de tudo que a gente tem olhado nesses últimos dias aí, que está surgindo teorias meio malucas aí, que tem algum fundo de verdade, outras não. Léo Rodrigues é outro parceirão aí que está indo na mesma batida também. E tem muitas outras coisas aí que não estão muito legais, mas enfim, cada um faz a sua. Então, gente, esse índice de 60%, esse eu copiei o índice do Gamer Mario do ano passado. Eu não estou inventando nada minha nessa história. E ele afirmou que 60% é uma margem de segurança, é alta, 60% do preço é uma margem alta, mas é uma margem segura, que vai garantir a valorização. Tá? Então, hoje eu testei muitos modelos, eu fiz contas, peguei telas da terceira rodada do ano passado, calculei, fiz todo tipo de cálculo e confirmei que isso realmente acontece. Tá? Então, se a gente se basear por aí, vamos imaginar assim, que a grande maioria dos resultados vai dar tudo certinho. Vai dar diferença num ou no outro? Pode sim, mas vai ser mínima a diferença. E indo por essa regra, a gente não vai errar. E volto a reforço onde é que está o erro, e o erro que eu cometi o ano passado. Eu não olhei o vídeo da terceira rodada, peguei o da segunda, adaptei para a terceira, fazendo a mesma média e me quebrei. Aqueles jogadores que tinham jogado só a primeira rodada, que eu escalei que tinham jogado uma partida a primeira, eu me dei bem, e aqueles que eu escalei que tinham jogado uma partida e era a segunda, eu me quebrei no ano passado. Perdão. Então esse ano nós não vamos cometer esse erro. Beleza? Vamos adiante, galera. Alguns exemplos aqui. Não vou botar vídeo, exemplos de jogadores que jogou na primeira ou que jogou na segunda, porque já está explicado, a gente já conhece a regra, vamos partir direto os jogadores que jogaram as duas. Lembrando, vale para o mesmo que jogou apenas a última rodada. Luan. Luan, preço do Luan.
19,24. Vezes 60%, 11,54. Então, o Luan fazendo acima de 11,54, ele vai valorizar. Aí tem aquela história, mas é perto da média, não perto da média. Casualmente a média dele é 7,7, 11,4 é bem acima da média. Pois é, margem de segurança. Vamos jogar, imaginando que o Luan tem que fazer 11,5. Se ele fizer um pouquinho menos, ele vai valorizar, mas vamos jogar no 11,5, que é a margem de segurança que a gente tem. Importante observar, quanto mais caro, maior é a responsabilidade do jogador na terceira rodada. E maior é o risco dele desvalorizar se ele não for muito bem. Vamos passar adiante. Juninho, meia do Bahia. Preço 12,9, 60%, 7,25. Então o Juninho fazendo 7,25, ele vai ter uma boa valorização. Fazer 7,25 não é para qualquer um. Não é em toda a rodada. Isso que tem que observar. Vamos adiante. Otero. Otero a mesma coisa. O Otero, 8,68, tem a necessidade de fazer 5,20. Já começou a ficar interessante. 5,20 ele vai ter uma boa valorização. Balbuena, zagueiro do Corinthians. Balbuena 7,14 o preço dele, 60%. Balbuena precisa fazer 4,28. Se ele fizer aí o saldo de gols, já garantiu uma boa valorização. Lembrar que 60% já é uma valorização boa, não é uma valorização mínima, na maioria dos casos. E o último caso que nós temos aqui é o Ayrton do Botafogo. Já tem um preço menor, tem preço de 6 e precisa fazer 3,60 para ter uma valorização. E aí, se vocês observarem, na ordem que foi colocada aqui, é do preço do maior por menor e, consequentemente, a necessidade é menor. Descendo esse preço de 6 para baixo, vocês fazendo a conta, vocês vão ver que o jogador precisa fazer muito menos pontos para ter uma valorização. E aí a dica é o seguinte, a dica que eu poderia dar, só vai no caro se tiver certeza. Se não, vai nos baratos, que a valorização é mais certa. Aí vocês vão dizer, Marcelo, mas o Luan, o Juninho, o Otero, o Balbuena e o Ayrton não estão entre os prováveis que vão jogar, eles não vão jogar. Beleza, eu botei eles de propósito. Porque aqui a minha intenção não é... Eu não quero indicar jogador, eu não quero dar dica de jogadores a colocar. Isso é muito pessoal. Eu não sei escalar nem o meu time, quem dirá o de vocês. Cada um entende do seu futebol, enxerga de uma maneira e vai escalar o jogador que acha que deve escalar. Aqui a minha intenção é apenas mostrar a conta. Certo, galera? Então não temos muito mais o que explicar da terceira rodada. O ponto de atenção é aquele, cuidem com quem jogou uma rodada. Se ele jogou na primeira ou jogou na segunda, isso faz diferença. E para finalizar, galera, as dicas são parecidas com toda a rodada. Papel, caneta e calculadora, senão não vai conseguir fazer. Com 60% é mais fácil, dá para fazer de cabeça. Mas na dúvida, bota no papelzinho que vai se dar bem. Galera, outra informação que a gente já comentou, não se enche os bolsos de cartoleta na terceira rodada. Quem está pensando em ficar rico nessa rodada, esquece, vai para ponto direto. Agora, quem quer garantir mais um pouquinho, garantir umas 10, 15, acha que vale a pena ainda, é legal, a rodada é legal. Essa regra, de novo, ela vale apenas para a terceira rodada. Nós teremos o vídeo da quarta rodada aí na semana que vem. Então, que na semana que vem tudo se estabiliza e vira uma regra só. Então, muita atenção, galera, nessa questão da terceira rodada, para não botar fora a cartoleta. Nem que seja para ganhar muito pouco, nem que seja para ganhar 4 ou 5, mas não botem fora a cartoleta que vocês já conseguiram com muito custo até agora. Fica ali nosso endereço, nossa página no Facebook, nossas ligas, temos um grupo no WhatsApp, é só nos chamar, nós estamos sempre à disposição. Galera, muita sorte a todos vocês. Espero que o vídeo acabe ajudando. Se possível, comentem lá na página, diz se consegui seguir a dica, foi legal, não foi legal, errei aqui, acertei ali. É legal até para a gente ver se as pessoas estão conseguindo ter resultado bom com isso. Algumas pessoas eu sei que estão tendo, a maioria eu acabo não sabendo. Eu estou com 161 cartoletas em 2 rodadas. Era o meu sonho para 3 rodadas, eu consegui atingir ela em 2. Só que agora eu não quero perder, eu quero ir pelo menos para 170. Beleza, galera? Então desejo mais uma vez a vocês uma boa sorte e nos falamos na semana que vem. Um abraço, fui!